Sob as luzes douradas de Buenos Aires, uma mulher que já foi quebrada pelo orgulho e pelo poder, aprende a respirar, a viver e, o mais difícil, a acreditar novamente no amor. Camila Duarte deixou a gaiola dourada para encarar a própria alma e, entre cicatrizes, encontrou um olhar que não aprendia o olhar de Alejandro Montoya. Esta não é uma história de salvação. É a jornada de um coração que decidiu libertar a si mesmo. A luz dos enormes lustres de cristal pendurados no teto do Palácio Ferreira caía sobre o salão como uma chuva de estrelas cintilantes. Cada raio refletia nas taças de cristal, nas colheres de prata reluzentes, nos cortes impecáveis das toalhas de linho branco, transformando o ambiente inteiro em um espetáculo de opulência encenado com perfeição. Aquilo não era apenas uma festa de família. Para os Ferreira, reuniões como essa eram ocasiões para reafirmar poder, exibir riqueza e lembrar a todos que pertenciam a uma linhagem diferente. Camila Duarte estava sentada ao lado de Rafael Ferreira, o homem que um dia foi o sonho da sua vida, mas que agora havia se tornado sua prisão mais pesada. Sob a luz cintilante, mantinha a postura impecável que aprendera ao longo dos anos. Costas eretas, ombros abertos, queixo levemente inclinado para baixo, um sorriso contido não tão radiante a ponto de parecer exagerado, nem tão frio a ponto de ser considerada ingrata. As mãos finas repousavam entrelaçadas no colo, escondendo o tremor que ela não queria revelar. Ao redor, o burburinho se espalhava, risadas, brindes, conversas sobre contratos, imóveis, política. Para todos eles, Camila não passava de uma sombra, um adorno ao lado de Rafael, o homem em quem toda a família depositava esperanças de elevar ainda mais o nome Ferreira. O silêncio dela não era visto como dor, mas como o natural, o comportamento de uma mulher que sabia se calar. Naquele instante, Camila se sentia como uma porcelana delicada, colocada no lugar certo de uma estante luxuosa, presente apenas para embelezar a cena, mas jamais para ser vista de verdade. O coração pesava. Durante anos, aprendera a usar o silêncio como escudo. Quanto menos falava, menos chances havia de ser interrompida, criticada, diminuída. Mas naquela noite, o escudo não bastava mais. Rafael, no terno sob medida de tom escuro, ergueu a taça de vinho tinto, girando o líquido rubi sob a luz, e disse em voz firme, suficientemente alta, para que todos na mesa ouvissem. E assim, o contrato foi assinado. Todos podem ficar tranquilos. Os Ferreira não apenas permanecerão de pé, mas irão ainda mais longe. Aplausos, risadas de aprovação. Dona Mercedes, sua mãe, o olhava com orgulho radiante, como se Rafael fosse a personificação do legado da família. Tios, primos, conhecidos todos, acompanhavam o coro de elogios. Camila permanecia ali, com as mãos entrelaçadas, o sorriso endurecido, tentando esconder a sensação de estar se apagando por dentro. Então uma tia curiosa comentou, e a Camila? A noite inteira ela está tão calada, não tem nada para compartilhar? O ar parou por um momento. Olhares se voltaram para ela, cheios de curiosidade. O coração de Camila disparou. Por um segundo, desejou desaparecer, escapar daqueles olhos que a sondavam. Rafael riu baixo, sem sequer olhar para a esposa. O silêncio é normal para ela, não é nada demais. Algumas risadinhas, olhares irônicos. Mas ele não parou. Colocou a taça sobre a mesa, inclinou-se levemente à frente e disse, com voz clara e cortante como uma lâmina, para ser sincero, é até compreensível. Ela não tem nada a dizer, nada de útil para acrescentar. As risadas foram mais altas dessa vez, embora forçadas. Alguns desviaram o rosto, outros cobriram a boca, mas ninguém ousou intervir. O rosto de Camila queimava, a respiração presa na garganta. Ela quis baixar os olhos, desaparecer como tantas outras vezes. Mas Rafael não terminou. Ele se voltou para ela, com um sorriso frio e um olhar cintilante de arrogância. Vou ser claro, Camila. Você não é nada sem mim. Nada. As palavras caíram como marteladas, ecoando em sua mente. Eu tirei você da vida medíocre que tinha. Dei a você o sobrenome Ferreira. Esta casa, esta cadeira, este luxo. Sem mim você ainda seria uma desconhecida, sem importância alguma. O silêncio tomou o salão.
talheres suspensos no ar, olhares constrangidos. Dona Mercedes tentou interceder com um sorriso forçado. Rafael, você exagera. Exagero, mamá? Ele ergueu novamente a taça, sem desviar os olhos de Camila. Só estou dizendo a verdade. Camila sentiu como se uma corda apertasse seu pescoço. O coração pulsava descompassado, mas em meio à humilhação algo mais emergia. Fúria. Durante anos ouvira aquelas palavras em quartos fechados, longe de testemunhas. Mas agora, Rafael as lançava diante de todos. E naquele instante, algo dentro dela quebrou. Não eram lágrimas, era a corrente invisível que aprendia há tanto tempo. A festa prosseguiu, mas ela já não ouvia nada. Risos, música, brindes, tudo se tornara distante. Em sua mente só ecoava: você não é nada sem mim. Camila permaneceu imóvel, tentando controlar o tremor nas mãos. Mas quando a sobremesa chegou, ela sabia que não suportaria mais. Puxou a cadeira devagar. O som da madeira arrastando-se contra o chão chamou a atenção dos presentes. Rafael arqueou a sobrancelha, com um sorriso de desprezo. E aonde você pensa que vai? Camila não respondeu. Levantou-se ereta, os ombros firmes, o olhar passando rapidamente pela mesa, rostos cheios de curiosidade, desdém, até piedade. Nenhuma mão estendida, nenhuma voz solidária. Ela se virou e caminhou até as grandes portas do Palácio Ferreira. Cada passo pesado, mas carregando uma força nova. Quando as portas se abriram, o vento frio da noite tocou seu rosto, misturando-se às lágrimas quentes que finalmente escorriam. Camila saiu sem olhar para trás, sem pedir desculpas, sem buscar aprovação. Deixava para trás não só o palácio iluminado, mas também uma vida de cativeiro. No carro, as mãos tremiam ao segurar o volante. No retrovisor, o reflexo de uma mulher de olhos vermelhos, mas com um brilho novo à centelha da liberdade. Rafael acreditava que ela não sobreviveria sem ele. Mas ao girar a chave e sentir Buenos Aires noturna se abrir à sua frente, Camila descobriu o contrário. Aquilo era apenas o começo. A porta giratória de vidro do Hotel Imperial se fechou atrás dela, e Camila imediatamente sentiu o contraste entre o silêncio elegante do saguão e o barulho caótico da rua. O espaço iluminado por uma luz dourada exalava o aroma de madeira polida misturado ao perfume suave de orquídeas brancas, dispostas com precisão em vasos ao redor da recepção. Tudo ali transmitia ordem, sofisticação e também desafio. Camila apertou o currículo contra o peito, tentando manter a compostura enquanto se aproximava do balcão. Atrás dele, uma mulher de meia idade, postura rígida e olhar frio, a examinou de cima a baixo. Assim que Camila abriu a boca, sua voz traiu um leve tremor. Com licença, estou procurando trabalho. Aqui está meu currículo. A mulher a observou longamente, como se medisse se ela merecia estar naquele espaço. Por fim, assentiu, pegou o telefone interno e murmurou: espere ali. O setor de recursos humanos vai atendê-la. Camila engoliu em seco, agradeceu com um aceno e se sentou em um dos sofás no canto do saguão. As mãos entrelaçadas sobre o colo, o coração disparado como se fosse saltar do peito. Cada minuto parecia durar uma eternidade. Finalmente, um funcionário a conduziu até a sala de RH. A responsável, sem esboçar um sorriso, folheou rapidamente seu currículo e perguntou: já tem experiência como recepcionista? Ainda não, mas estudei administração e tenho boas habilidades de comunicação. Aqui precisamos de alguém que saiba lidar com situações difíceis. Aguenta a pressão? Camila respirou fundo, sustentou o olhar firme. Eu aguento. A entrevista, curta e seca, terminou deixando-a vazia. Ao sair do hotel, não se permitiu criar esperanças. Mas 2 dias depois o telefone tocou. Seu currículo foi aceito. Segunda-feira, às 7 da manhã, você começa. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, até que as lágrimas vieram. Não era o emprego dos sonhos, mas o primeiro passo realmente dela. Naquela segunda-feira, levantou-se antes do amanhecer. O apartamento em Santelmo estava silencioso, apenas o canto de pardais pela janela. Vestiu o uniforme recém-entregue, camisa branca, saia escura, lenço azul no pescoço. Ao se ver no espelho, encontrou uma estranha. Cabelo preso em coque, olheiras profundas, mas um olhar firme.
Ao entrar no saguão do hotel, alguns colegas novos a fitaram com desdém, outros com sorrisos irônicos. Camila respirou fundo e foi para trás do balcão. Os dedos tremiam sobre o teclado, mas o sorriso permaneceu no rosto. O primeiro dia foi um turbilhão. Reclamações de hóspedes, telefones sem parar, colegas deixando claro o desprezo pela novata. O gerente passava de tempos em tempos, olhos atentos a qualquer falha. Camila saiu exausta, o corpo dolorido, as pernas pesadas. Mas no fundo, carregava um sentimento raro, orgulho. Pela primeira vez em anos, fizera algo por si mesma. As semanas seguintes trouxeram rotina. De dia, aprendeu a lidar com clientes exigentes. De noite, limpava o apartamento, lavava cortinas, colocava flores novas sobre a mesa. Pouco a pouco, o espaço abandonado de San Telmo foi se tornando acolhedor. Na estante, colocou uma foto da mãe. O sorriso terno da mulher parecia lhe dar forças. Todas as noites, ao acender uma vela, Camila sussurrava: "Eu vou conseguir, mamá. Eu prometo." O outono em Buenos Aires trazia manhãs frias, o vento leve carregando o aroma de café das cafeterias do bairro. Ao abrir a janela, Camila sentia que tanto o apartamento quanto o coração dela estavam renascendo. No hotel, a pressão continuava. Senhorita Duarte, o hóspede do quarto 305, reclamou do serviço de refeições. "Resolva isso", ordenou o gerente, com a frieza habitual. Camila assentiu e seguiu até o elevador, repetindo para si mesma: "Calma, respira, você consegue." N3. O hóspede, um empresário de meia idade, abriu a porta já irritado. "Pedi meu jantar às 7, só entregaram às 8. "Inadmissível." Camila inclinou a cabeça com um olhar sincero. "Peço desculpas de coração pela demora. Como forma de compensar, oferecerei o café da manhã de amanhã como cortesia, e eu mesma vou acompanhar seu pedido para que não haja falhas novamente." Ele resmungou mais algumas palavras, mas por fim cedeu. Assim que a porta se fechou, Camila soltou o ar preso nos pulmões. Tinha vencido uma prova silenciosa. À noite, de volta ao apartamento, ligava o antigo rádio da mãe. Tangos melancólicos enchiam a sala, misturados ao barulho de panelas na pequena cozinha. O jantar era simples massa com legumes, mas Camila se sentava à mesa e sentia uma paz que não experimentava havia muito tempo. O celular vibrou. Uma mensagem de um parente da família Ferreira. "Você é ridícula, Camila. Acha que vai sobreviver sem o Rafael? Logo estará de volta." As mãos dela tremeram por um instante, mas ao invés de doer, ela riu. Apagou a mensagem e voltou a limpar a cozinha, murmurando: "Ninguém tem o direito de decidir o meu futuro além de mim." Com o tempo, criou um hábito. Antes de dormir, anotava 3 conquistas do dia, por menores que fossem. Mantive a calma diante de um cliente difícil. Limpei o armário velho da mamá. Sorri de verdade, sem fingir. Essas pequenas frases, somadas noite após noite, se tornaram a prova de que ela estava mudando. O apartamento mudou com ela. As paredes descascadas ganharam tinta branca, as janelas foram limpas para deixar o sol entrar. No canto, colocou um vaso com uma planta que batizou de Esperança. Numa sexta-feira à noite, ao sair do trabalho, Camila parou nos degraus do hotel. O céu de Buenos Aires brilhava com as luzes amareladas dos postes sobre as ruas de pedra. Ela respirou fundo, sentindo-se finalmente viva longe da gaiola dourada de Rafael. Era uma sensação frágil, mas intensa, e Camila não sabia que, a partir daquele instante, o destino estava prestes a conduzi-la ao encontro de alguém que mudaria tudo. Alejandro Montoya. No primeiro dia em que Camila vestiu o novo uniforme e seguiu para o Hotel Imperial, o céu de Buenos Aires ainda estava coberto por uma névoa suave. Os primeiros raios de sol atravessavam as janelas de vidro altas, iluminando o saguão majestoso e fazendo tudo brilhar. O hotel era motivo de orgulho da cidade, ponto de encontro de empresários, artistas e políticos. Só de entrar, Camila já sentiu o peso da pressão. Será que conseguiria se manter firme naquele ambiente tão distante de sua antiga vida? O salão principal vibrava com o som dos saltos, ecoando no mármore e das rodas de malas, deslizando pelo chão. As outras recepcionistas impecáveis nos uniformes, cabelos presos, rostos serenos,
Movimentavam-se com agilidade, sem demonstrar nenhum traço de cansaço ou dúvida. Camila respirou fundo, ergueu o rosto com um sorriso e tomou seu lugar atrás do balcão, pronta para o desafio. Logo percebeu que ninguém estava ali para acolhê-la. Uma colega jovem chamada Luciana lançou-lhe um olhar de desprezo, cochichou algo no ouvido da amiga ao lado e as duas riram baixo. A gerente, senhora Valdez, aproximou-se avaliando cada detalhe, postura, sorriso, a forma como Camila cumprimentava os clientes. Sua voz cortante ressoou como uma lâmina: não abaixe tanto a cabeça, mantenha as costas eretas. E lembre-se, o sorriso deve estar presente sempre, não importa o que o cliente diga. O coração de Camila disparava, mas em vez de ceder ao medo, murmurou para si mesma: esta é a minha chance de provar quem sou. O dia passou rápido, porém repleto de obstáculos. Um hóspede estrangeiro reclamou porque o quarto não estava pronto. Uma senhora rica protestou contra o atraso do carro que viera buscá-la. Camila se inclinava, pedia desculpas, buscava soluções e, o mais difícil, mantinha a voz firme. Cada problema superado era como escalar uma pequena colina no caminho da sua nova vida. Às 10 da noite, exausta, saiu para as ruas iluminadas de Buenos Aires. Os pés pareciam não aguentar mais, mas ao chegar em San Telmo e sentar-se diante do prato de massa fria que restara, sentiu algo precioso: orgulho. Naquele mesmo dia, em seu caderno, escreveu: primeiro dia no Hotel Imperial. Não fugi, sorri, permaneci firme. Nos dias seguintes, Camila foi se adaptando ao ritmo severo. Observava cada gesto das colegas, absorvia as instruções cortantes da senhora Valdez e treinava a perfeição nos detalhes. Aos poucos, seus dedos se acostumaram ao teclado, sua voz ganhou firmeza no atendimento. Em manhãs agitadas, filas longas de hóspedes se formavam, queixas e pressões se acumulavam, mas Camila já não se perdia como antes. Sorria, explicava, acalmava. Por dentro, ainda tremia. Por fora, parecia uma chama resistente ao vento. À noite, ao voltar para San Telmo, transformava o apartamento em lar. Comprou almofadas novas, lavou lençóis, pendurou no paredão a toalha bordada da mãe, como se fosse um quadro. Cada detalhe cuidado era prova de que podia construir sua própria vida. Um dia, ao terminar de arrumar a sala, contemplou o espaço e murmurou: esta é, de verdade, a minha casa. Naquele instante, percebeu dentro de si uma chama discreta, mas firme, a chama da renovação. Certa quarta-feira, o saguão do hotel estava mais tumultuado que o normal. Uma conferência internacional trazia hóspedes de peso. O ambiente parecia um redemoinho de idiomas, vozes altas, passos apressados e telefones sem parar. Atrás do balcão, Camila suava, mas mantinha o sorriso. Um hóspede estrangeiro, impaciente porque a bagagem ainda não havia chegado ao quarto, batia os dedos na madeira polida. Este é um hotel 5 estrelas. Que irresponsabilidade! O coração dela se contraiu, lembrando os gritos de Rafael, mas respirou fundo, firme. Peço desculpas sinceras, senhor. Vou contatar imediatamente o setor de bagagens. Por favor, me dê alguns minutos. A calma em sua voz desarmou a fúria. Poucos minutos depois, o problema estava resolvido. Ao vê-lo partir, Camila sentiu outra corrente se romper, mais uma lembrança do passado que deixava de dominá-la. No intervalo, comendo um sanduíche às pressas na sala dos funcionários, Luciana aproximou-se com um sorriso irônico. Não achei que você fosse durar até hoje. Camila ergueu os olhos, brilhando de convicção. Eu também pensei assim, mas descobri que às vezes, com um pouco de paciência, a gente vai mais longe do que imagina. Luciana ficou sem resposta por um instante, antes de virar as costas. Camila percebeu em seu olhar uma fagulha de surpresa. Uma vitória pequena, mas suficiente para reforçar sua confiança. As semanas avançaram. Camila passou a ser rosto conhecido no saguão. Clientes elogiavam sua serenidade, colegas já não a tratavam com tanto desprezo. Até a rígida senhora Valdez, certa vez, cruzou por ela e fez um breve aceno de cabeça, gesto que, para Camila, valia como uma medalha. À noite, em San Telmo, abria as janelas deixando o vento noturno entrar, trazendo consigo o som distante de guitarras nos bares vizinhos.
Olhava as ruas de pedra iluminadas e sentia uma paz nova. Já não era a senhora Ferreira em um palácio dourado. Era apenas Camila, e isso bastava. Em seu diário escreveu: já não sou a sombra do Palácio Ferreira. Sou Camila Duarte, a mulher atrás do balcão do Hotel Imperial, que reconstrói sua vida passo a passo, e não vou voltar atrás. Fechou o caderno, apagou a luz e adormeceu tranquila, consciente de que uma nova história estava começando. O que ela não sabia é que justamente naquele hotel onde lutava para firmar espaço, o destino preparava um encontro que mudaria tudo. Um homem diferente de todos os que já conhecera logo cruzaria seu caminho. Alejandro Montoya. Na manhã de segunda-feira, o saguão do Hotel Imperial fervilhava. Telefones tocavam sem parar, malas batiam contra o chão de mármore, vozes ecoavam em todas as direções. Camila, atrás do balcão, finalizava o check-in de um grupo de hóspedes quando ouviu um tumulto próximo à entrada principal. Um homem corpulento, rosto avermelhado de raiva, arrastava uma mala pesada até a recepção. Ele largou com violência uma pilha de papéis diante dela e gritou: inacreditável! Liguei 3 vezes e ninguém preparou meu quarto. Acham que pago para ouvir desculpas? As mãos de Camila tremeram, mas ela respirou fundo, mantendo a voz calma. Por favor, senhor, me dê 1 minuto para verificar sua reserva. Tenho certeza de que encontraremos a melhor solução. Solução? Ele berrou, batendo com força na bancada. A única solução é você pedir demissão. Incompetentes. Olhares curiosos se voltaram para ela. Alguns hóspedes cochichavam, outros balançavam a cabeça em reprovação. O coração de Camila martelava, mas ela insistiu com suavidade. Eu entendo sua frustração, senhor, mas se o senhor permitir, eu vou. Não quero ouvir. Ele a interrompeu, rosto colado ao dela, voz aguda e cheia de fúria. Por um instante, o medo antigo voltou lembranças de Rafael gritando contra ela. Mas antes que pudesse responder, uma voz masculina, grave e tranquila, soou atrás do homem. Senhor, acredito que ela só está tentando ajudá-lo, e pelo que vi, faz isso com uma calma que poucos teriam. O salão inteiro silenciou. O hóspede voltou-se e encontrou um homem alto, de ombros largos, cabelo negro penteado com precisão, terno impecável, mas não era o traje que impunha respeito, e sim o olhar, castanho, firme, profundo, quase sereno. Camila ergueu os olhos, e por um segundo esqueceu-se de respirar. A simples presença daquele homem parecia suspender o tempo. O hóspede resmungou, recolheu seus papéis às pressas e saiu sem mais uma palavra. O estranho virou-se para ela, esboçando um sorriso discreto. Perdoe-me a intromissão. Só achei que, às vezes, a calma merece ser reconhecida. O coração de Camila acelerou. Respondeu num fio de voz: obrigada. Ele estendeu a mão. Alejandro Montoya. O nome a fez hesitar. Já ouvira em revistas de economia, ouvira nos noticiários. Um empresário poderoso, quase sempre distante dos holofotes, e agora estava ali diante dela, oferecendo a mão sem arrogância alguma. Camila aceitou. O aperto era firme, mas não opressor, e por um instante ela deixou de ser apenas uma recepcionista invisível para tornar-se alguém verdadeiramente vista. Camila Duarte murmurou, esforçando-se para soar firme. Alejandro inclinou levemente a cabeça, um sorriso suave nos lábios. Muito prazer em conhecer. Lá, senhorita Duarte. A simplicidade da frase bastou para fazer o rosto dela corar. Durante o restante do turno, Camila não conseguia se concentrar por completo. A imagem de Alejandro, o sorriso discreto, o olhar direto rondava sua mente como uma melodia persistente. Ao sair do trabalho, caminhando pelas ruas cinzentas de San Telmo, o vento bagunçando seus cabelos, percebeu algo novo. Em vez do peso habitual da solidão, sentia uma chama tímida acender-se em seu peito. Ela sabia que não devia se iludir. Alejandro Montoya vivia em um mundo inatingível, e ela não passava de uma recepcionista reconstruindo a própria vida. Mas o coração não segue regras, e Camila sentia que aquele aperto de mão havia deixado uma marca indelével. Nos dias seguintes, lutou para manter o foco, mas a lembrança insistia. A calma merece ser reconhecida.
Não era o olhar de julgamento ou piedade da família Ferreira, e sim o olhar de alguém que reconhecia valor. Ainda assim, a cautela falava mais alto. Rafael também tivera sorrisos encantadores e palavras doces, antes de revelar as correntes invisíveis que aprenderam. Não seja ingênua outra vez, repetia para si mesma. Na sexta-feira à tarde, Alejandro reapareceu no saguão, acompanhado de 2 sócios. Mesmo assim, reservou um instante para parar diante dela. Buenas tardes, senhorita Duarte. Sua voz grave e cadenciada parecia pesar em cada sílaba. Camila se recompôs, escondendo o sobressalto. Buenas tardes, senhor Montoya. Precisa de alguma ajuda? Apenas uma informação. Seus olhos pousaram nos dela, atentos. Procuro um restaurante em Buenos Aires. Não um desses luxuosos de sempre. Quero saber de um lugar que você gosta. Camila ficou imóvel. Ninguém, em todos aqueles anos, jamais se importara com suas preferências. Agora, um dos homens mais influentes do país pedia justamente isso. Após alguns segundos, sorriu timidamente. Há um bistrô em Palermo Viejo. É simples, mas servem massas artesanais maravilhosas. Gosto do ambiente acolhedor. Alejandro assentiu, registrando cada palavra. Massas artesanais em Palermo Viejo. Sou autêntico. Obrigado. E partiu, deixando Camila com o coração em descompasso. Nos dias seguintes, voltou algumas vezes. Nunca de forma invasiva, apenas com perguntas curtas. Como foi seu dia? Já leu este livro? O que o outono de Buenos Aires desperta em você? Camila se via dividida. Uma parte ansiava por ser ouvida e reconhecida. Outra, marcada pelo passado, a alertava. Isso é ilusão. Não confie nos homens. Em San Telmo, diante da janela, escreveu em seu diário: Alejandro Montoya. Ele me inquieta e me traz paz ao mesmo tempo. Olha para mim como se enxergasse mais do que eu mesma ouso admitir. Mas devo ser cautelosa. Ainda não estou pronta para acreditar. Numa noite de sábado, o saguão estava lotado por causa de uma festa. Um hóspede acusava Camila de ter perdido documentos importantes, e a severa senhora Valdez já se preparava para repreendê-la diante de todos. Nesse instante, Alejandro entrou segurando uma pasta nas mãos. Perdoem a interrupção, disse, a voz firme e controlada, mas esses documentos foram entregues a mim por engano. Ela não cometeu erro algum. O ambiente parou. O hóspede recuou, envergonhado, a gerente silenciou. Camila ficou atônita, mas em seus olhos brilhou gratidão. Quando a multidão se dispersou, Alejandro aproximou-se e disse em tom baixo: Não precisa provar nada para quem não quer enxergar. Basta você saber que fez o certo. Camila não conseguiu responder. Mas, no íntimo, algo novo se ergueu. Não era submissão, nem dependência, era a dignidade de ser reconhecida. Naquela noite, em San Telmo, sentada sobre a cama, Camila se viu tomada por um turbilhão de sentimentos. Alejandro não era Rafael, não a diminuía. Não tentava controlá-la. Mas poderia confiar? Teria seu coração, tantas vezes ferido, força para se abrir novamente? No diário escreveu: Tenho medo, mas pela primeira vez em muitos anos, também tenho esperança. E isso é mais perigoso do que qualquer humilhação que Rafael já me fez viver. Nos dias seguintes, Camila percebeu que a presença de Alejandro Montoya já não parecia obra do acaso. Ele surgia no saguão do hotel em momentos imprevisíveis. Numa manhã de semana apressada com check-outs, numa tarde dourada quando o sol inundava o mármore, ou até num sábado à noite, quando apenas o piano do bar quebrava o silêncio. Nunca chegava apressado. Aproximava-se do balcão e, às vezes, limitava-se a uma pergunta simples: Buenas tardes, senhorita Duarte. Como foi seu dia? Ou então erguia um livro grosso e sorria: Já leu este autor? Acho fascinante como ele escreve sobre resiliência. No começo, Camila ficava confusa. Estava acostumada a clientes que só pediam serviços ou faziam exigências. Alejandro era diferente. Suas perguntas não serviam para preencher o vazio. Vinham carregadas de interesse genuíno. Ele ouvia suas respostas como se fossem importantes. Certa tarde, apoiou a mão sobre o balcão polido e comentou: Lembrei do restaurante de massas que você mencionou em Palermo Viejo. Experimentei. E, de fato, maravilhoso. Camila ergueu os olhos, surpresa, iluminada por um brilho. Sério?
O que achou? Não foi só a comida. O ambiente me fez pensar que a felicidade, às vezes, nasce da simplicidade. Ele sorriu. E por um instante, a distância entre eles pareceu desaparecer. O coração de Camila vacilou, mas a razão a puxou de volta. Não esqueça, Rafael, não esqueça as cicatrizes. Naquela noite em San Telmo, escrevendo à luz de uma vela com a música de um tango vindo do bar da esquina, ela anotou: Alejandro Montoya não é como Rafael. Ele pergunta, escuta e depois sorri como se nada fosse mais valioso do que a verdade. Mas eu tenho medo de acreditar outra vez e cair. As lágrimas borraram o papel, mas no fundo ela sabia. Uma chama de esperança começava a se acender. Outro dia, enquanto auxiliava hóspedes no check-in, uma colega cochichou em seu ouvido. O senhor Montoya voltou. Você sabia? O hotel inteiro comenta que ele nunca conversa tanto com recepcionistas quanto com você. O rosto de Camila corou. Detestava ser alvo de olhares curiosos. Abaixou-se diante da tela do computador. Mas quando Alejandro surgiu e apenas lhe fez um breve aceno, o coração dela se aquietou. Senhorita Duarte, preciso de informações sobre um voo para Madrid na próxima semana. Poderia verificar para mim? Ela buscou os dados com rapidez. Respondeu com clareza. Ele agradeceu e se afastou. Uma troca curta, mas suficiente para deixar nela uma lembrança duradoura. Naquela noite, mexendo uma panela simples de sopa na pequena cozinha de San Telmo, Camila se lembrou do olhar dele. Não havia superioridade, apenas reconhecimento. Pela primeira vez em anos, ousou sussurrar. Talvez eu também mereça ser amada? Numa noite agitada, o saguão explodia de clientes. Um empresário europeu acusou Camila de ter perdido documentos importantes. A gerente, senhora Valdez, já se preparava para repreender, lá em público. Camila tentou explicar, mas sua voz se perdia diante da fúria. Então, Alejandro apareceu, segurando uma pasta de couro. Perdão pela interrupção, disse, firme. Estes documentos foram entregues a mim por engano. A senhorita Duarte não tem culpa alguma. O silêncio caiu. O cliente, envergonhado, retirou-se. Valdez, contrariada, conteve-se. Camila permaneceu atrás do balcão, mãos cerradas, coração acelerado. Nos olhos voltados a Alejandro, havia gratidão e emoção. Ele inclinou-se levemente em sua direção, baixando a voz. Você não precisa provar nada para quem se recusa a enxergar. Importa apenas você saber que está certa. Camila mordeu os lábios para conter as lágrimas. As palavras dele rasgavam a escuridão que Rafael deixara. Em casa, diante da chama da vela, Camila murmurou. Rafael dizia que eu não era nada. Mas Alejandro, ele me vê diferente. Não ousava chamar isso de esperança. A esperança já a havia traído antes. Mas seu coração começava a se abrir, como uma porta antiga finalmente tocada por um bater gentil. Nos dias seguintes, Alejandro voltou mais vezes. Nunca invasivo, jamais exigente. Apenas cumprimentos curtos, algumas observações. Você lidou muito bem com aquele cliente. Seu sorriso torna este lugar menos tenso. Camila não sabia lidar com esses reconhecimentos. Sempre baixava os olhos, tentando esconder o rosto em chamas. Numa noite chuvosa, após o turno, ela saiu do hotel e encontrou Alejandro de pé sob a marquise, sem pressa de partir. Ao vê-la, sorriu. Uma noite assim, não se importaria que eu a acompanhasse até em casa? Ela hesitou. Os alertas soaram em sua mente. Não confie, não se renda. Mas nos olhos dele só havia sinceridade. Depois de alguns segundos, assentiu com um gesto leve. Caminharam lado a lado pelas pedras molhadas, sem necessidade de palavras. Apenas o som da chuva, dos passos. Camila sentiu algo novo. A tranquilidade de partilhar o caminho com alguém que não a forçava nem a dominava. Ao chegar diante do prédio em San Telmo, Alejandro parou e inclinou a cabeça em despedida. Buenas noches, senhorita Duarte. Camila respondeu. A votre émula. Buenas noches. Ele partiu, deixando-a na chuva fina, o coração dividido entre medo e um calor inesperado. Naquela noite escreveu no diário. Não sei o que é isso, mas há uma verdade que não posso negar. Pela primeira vez em muitos anos, não me sinto sozinha. Numa tarde tranquila, o saguão do Hotel Imperial já não estava tão movimentado. A luz dourada do entardecer
atravessava as janelas altas, tingindo de âmbar o mármore elegante. Camila organizava reservas quando notou Alejandro Montoya entrar. Diferente de outras vezes, não trazia sócios nem assistentes. Estava sozinho, sereno. Ela endireitou a postura, ajustou o sorriso profissional. Mas Alejandro não se apressou até o balcão. Ficou parado alguns segundos, os olhos percorrendo o salão até encontrarem os dela. Então se aproximou e pousou um envelope marfim diante dela. Amanhã à noite haverá um encontro, algo mais íntimo que negócios. Quero que venha comigo. Camila arregalou os olhos. A mão parou no ar, o coração disparado. Eu? Mas não acho que pertença a esses lugares. A voz dele permaneceu calma. Pertencer é uma escolha, Camila. Você não precisa ser como eles. Basta ser você mesma. Fez uma reverência discreta e partiu. O envelope ficou ali como um desafio sutil. No fim do expediente, Camila levou o convite para Santelmo. Sentou-se diante da mesa de madeira, observando o papel à luz amarela do abajur. Dentro, um cartão elegante. Um evento de networking em um clube exclusivo de Buenos Aires. As lembranças vieram. As festas com Rafael, onde não passava de um adorno, alvo de olhares e comentários cruéis. A ideia de voltar a esse cenário apertava seu estômago. Levantou-se e encarou o espelho. A mulher refletida era Camila Duarte, não mais a senhora Ferreira, nem apenas uma recepcionista anônima, mas estaria pronta para enfrentar o mundo que tanto a ferira. Recordou então o olhar de Alejandro, sereno, jamais impositivo, carregado apenas de confiança. Naquela noite, rolou inquieta na cama. Do lado de fora, Santelmo vibrava com música e passos nas calçadas, mas dentro do quarto só ecoava o batimento acelerado do coração dela. Murmurou: se eu não for, deixarei o passado me definir para sempre. Mas se for, posso perder a coragem. Por fim, pousou a mão no peito, fechou os olhos. Uma lágrima rolou, mas sua voz soou firme. Eu vou. Não para agradar ninguém. Vou para provar a mim mesma que mereço estar em qualquer lugar. Na manhã seguinte, pediu dispensa do turno da tarde para se preparar. Vasculhou o guarda-roupa simples até encontrar o vestido que a mãe costurara anos atrás. O tecido não era luxuoso, mas os pontos eram delicados, o corte elegante. Vestiu-o, prendeu o cabelo, passou um batom suave. No espelho, surgiu outra mulher. Não deslumbrante, mas autêntica, com uma força silenciosa. Esta sou eu, e isso basta. Quando o carro chegou, o coração dela se apertou. O clube imponente brilhava com lustres de cristal. Convidados em trajes de grife circulavam como se fossem donos daquele espaço. Então Alejandro apareceu na entrada. Seus olhos a buscaram imediatamente. Sorriu e estendeu a mão. Você veio. Camila pousou a mão trêmula sobre a dele e sentiu a firmeza que se transmitia, aquecendo-lhe a alma. Naquele instante, soube que acontecesse o que fosse, já não era a mulher encolhida do Palácio Ferreira. O salão reluzia com vestidos longos, smokings impecáveis, taças de vinho tilintando. Ao entrar de braços dados com Alejandro, todos os olhares se voltaram. Murmúrios percorreram o ambiente. O medo antigo latejou. Imagens das humilhações ao lado de Rafael vieram à mente. Mas Alejandro apertou levemente sua mão e sussurrou, só para ela: lembre-se, você não precisa provar nada, só precisa ser Camila. As palavras a resgataram. Endireitou os ombros e caminhou firme. Alejandro a apresentou a cada grupo, sempre dizendo seu nome com clareza. Esta é Camila Duarte. E a ouvia, sem interromper, quando alguém lhe dirigia perguntas. Camila começou tímida, mas logo encontrou voz. Falava sobre um café acolhedor em Santelmo, sobre a rotina como recepcionista. Surpreendentemente, havia interesse. Pessoas escutavam, perguntavam mais. Sob as luzes do salão ela percebeu. Já não era invisível. Mais tarde, no terraço do clube, Buenos Aires cintilava como um mar de estrelas. Camila apoiou-se no parapeito, sentindo a brisa. Nunca pensei que estaria aqui, sendo eu mesma, sussurrou. Alejandro a fitou, olhar profundo. Você merece estar em qualquer lugar que deseje. Ninguém tem o direito de dizer o contrário. A garganta dela se fechou. As palavras dele atingiam feridas antigas, onde Rafael plantara dúvidas cruéis. Virou o rosto, temerosa.
Alejandro, não sei se consigo acreditar de novo. O passado é pesado demais. Ele ficou em silêncio por um instante, antes de responder suavemente. Não vim exigir sua confiança. Só quero caminhar ao seu lado, no seu ritmo. As lágrimas caíram, mas não de vergonha ou dor. Eram lágrimas de cura. Quando a noite terminou, Alejandro a acompanhou até a porta do clube. Sem promessas grandiosas, apenas um desejo simples. Buenas noches, Camila. Ela sorriu, ainda com os olhos úmidos. Buenas noches, Alejandro. No caminho de volta a San Telmo, olhando as luzes da cidade pela janela, Camila soube. Havia atravessado um limiar. Voltou ao mundo que antes a esmagava, mas, dessa vez, saiu de cabeça erguida. Alejandro não era um porto de onde depender. Era um farol que a ajudava a enxergar. A verdadeira força sempre estivera nela mesma. Após a noite no clube, Camila carregava dentro de si uma energia nova. Entrava no saguão do Hotel Imperial com os olhos mais vivos, o sorriso mais natural. Colegas a olhavam diferente. Alguns até puxavam conversa. Até a severa senhora Valdez parecia menos dura, como se percebesse uma mudança silenciosa nela. Em San Telmo, seu apartamento também parecia respirar junto com ela. A planta Esperança brotava folhas novas. O retrato da mãe refletia a luz suave da vela. Tudo ali testemunhava que Camila estava, enfim, emergindo da sombra. Mas, no instante em que acreditou estar livre do passado, um nome retornou como um golpe: Rafael Ferreira. Primeiro, um buquê de rosas vermelhas deixado na porta de seu apartamento. Entre as pétalas, um bilhete com a caligrafia conhecida. Você sempre será minha. Um arrepio percorreu seu corpo. Era o velho ciclo: flores após insultos, perfume para encobrir veneno. Camila jogou o buquê no lixo, mas a sensação de estar sendo observada não se desfez. No dia seguinte, durante o expediente, Rafael apareceu no saguão. Terno caro, sorriso arrogante. Aproximou-se do balcão e sussurrou, só para ela ouvir. Você não pode fugir, Camila. Não nasceu para este mundo. Sem mim, você não é nada. Camila apertou os punhos, manteve a voz firme. Rafael acabou. Você não tem mais nenhum direito aqui. Ele riu. Cruel. Acabou? Que ingenuidade. Acha que Alejandro Montoya é diferente de mim? No fim, ele também joga o jogo do poder. E você vai fracassar de novo. O coração dela vacilou. Velhas inseguranças despertaram. Mas, diante de todos, não se permitiu ceder. Você se engana. Eu não preciso mais que ninguém defina quem eu sou. Rafael estreitou os olhos e se afastou, deixando no ar o rastro intenso do perfume como uma ameaça não dita. Naquela noite, em San Telmo, Camila se aqueceu com uma xícara de chá, mas o corpo seguia gelado. Ele estava de volta e não desistiria facilmente. Ainda assim, uma voz interior a lembrava. Eu enfrentei de pé. Não sou mais a mesma Camila de antes. No diário escreveu: o passado bate à porta, mas desta vez não vou abrir. Vou lutar. Os dias seguintes confirmaram seus temores. Rafael mandava flores para o hotel, acompanhadas de bilhetes insinuando posse. Colegas cochichavam, os olhos curiosos a seguiam. No caminho de volta para casa, sentia passos invisíveis atrás de si. Conhecia Rafael. Silêncio nunca significava rendição. Seu orgulho ferido era perigoso. Numa noite, Alejandro entrou no hotel e logo percebeu a tensão em seu rosto. Quando o movimento diminuiu, aproximou-se. Rafael voltou a procurá-la, não é? Camila hesitou, depois assentiu. Não queria parecer frágil, mas não podia mais esconder. Ele disse que eu não pertenço a este lugar e que o Senhor acabará sendo igual a ele. Alejandro permaneceu em silêncio por alguns segundos, o olhar profundo como um lago noturno. Então falou: Camila, não posso apagar seu passado, mas posso lembrá-la de algo. Sua força nunca esteve nas mãos de Rafael, nem de ninguém. Sempre esteve no seu coração. As lágrimas turvaram sua visão, mas em vez de desespero, sentiu um calor se acender dentro de si. Mais tarde, Alejandro a levou a um pequeno restaurante iluminado por velas. Longe dos salões luxuosos, aquele espaço simples oferecia segurança. Durante o jantar, Camila confessou:
Rafael me fez acreditar que eu não era forte o bastante para ficar de pé sozinha. Agora que ele voltou, temo que esse medo me prenda outra vez. Alejandro pousou a mão sobre a dela. Não apertou, apenas esteve presente, firme. O medo só tem poder quando lhe damos permissão. E eu vou caminhar ao seu lado, no seu tempo. Naquele instante, Camila entendeu. Rafael podia lançar sombras, mas ela já tinha encontrado uma luz. Não só em Alejandro, mas, sobretudo, na decisão de não voltar atrás. De volta a San Telmo, encarou o próprio reflexo no espelho. Pela primeira vez, não viu uma vítima, viu uma sobrevivente. Uma guerreira silenciosa, pronta para enfrentar os fantasmas. E murmurou firme: Rafael, desta vez eu não sou mais a mesma Camila. A notícia da Conferência Internacional de Investimentos no Teatro Colón espalhou-se por toda Buenos Aires. Não era apenas um encontro de empresários, era também um palco político, onde cada palavra seria registrada pela imprensa. Alejandro Montoya fora convidado como orador principal e convidou Camila para acompanhá-lo. Ao ouvir o nome do Teatro Colón, o peito dela se apertou. Lembranças das festas ao lado de Rafael voltaram como punhais. Olhares de julgamento, cochichos maldosos, o peso da humilhação. Alejandro, não sei se estou pronta para isso, sussurrou. Ele afitu, paciente. Estar pronta não significa não ter medo. Estar pronta é caminhar apesar do medo. As palavras ecoaram dentro dela por dias. E na noite da conferência, Camila vestiu um simples vestido azul e entrou no Teatro Colón com o coração disparado, mas de cabeça erguida. O grande salão resplandecia sob os lustres. Afrescos dominavam o teto imponente. Empresários trocavam cartões, jornalistas disputavam espaço. Quando Alejandro entrou com Camila ao lado, o ambiente pareceu parar. Reconheceram-no de imediato e logo reconheceram a mulher que o acompanhava. Olhares curiosos, sorrisos enviesados se espalharam. As pernas de Camila vacilaram, mas Alejandro inclinou-se e murmurou: apenas seja você mesma, Camila. Ela respirou fundo e seguiu. Após o discurso vigoroso de Alejandro sobre investimentos sustentáveis, a plateia aplaudiu longamente. Mas o momento foi rompido por uma risada conhecida, vinda do fundo. Bravo, Alejandro. Mas diga-me, será que a mulher ao seu lado realmente merece estar aqui? As cabeças se voltaram. Rafael Ferreira avançava confiante entre a multidão, olhos fixos em Camila, voz carregada de sarcasmo. Vejam só, minha ex-esposa, aquela que nunca teve força para permanecer ao meu lado, agora se exibe como dama da alta sociedade. Ridículo. O salão mergulhou em murmúrios. Camila sentiu as lâminas invisíveis dos olhares contra si. O instinto antigo a empurrava para se encolher. Mas então lembrou-se do apartamento em San Telmo, dos dias difíceis no Hotel Imperial, de cada passo que dera para chegar até ali. Inspirou fundo, ergueu o queixo e enfrentou Rafael. Você está enganado, Rafael. Não preciso ocupar um lugar ao seu lado para provar meu valor. Posso estar onde eu escolher, porque sei que sou digna. Um silêncio denso tomou o ar. O sorriso de Rafael vacilou. Nunca a vira resistir assim, muito menos diante de centenas de pessoas. Alejandro avançou um passo, firme ao lado dela. Sua voz grave ecoou no auditório. Rafael, você se confunde. Camila não está aqui por minha causa. Está porque pertence a este lugar por si mesma. Se você não enxerga isso, é você quem está cego. Os cochichos voltaram, mas agora com outro tom. Alguns aplausos tímidos surgiram. Camila, de mãos trêmulas mas coração em chamas, percebeu. Era a primeira vez que não se deixava subjugar por Rafael em público. Os aplausos se multiplicaram, ganhando força até incendiar o salão. Empresários trocavam olhares de respeito. Jornalistas anotavam cada palavra. O rosto de Rafael ficou rubro, a mandíbula cerrada. Atônito, virou-se e saiu, deixando atrás de si o gosto amargo da derrota. Ao final da conferência, Camila saiu para a praça diante do Teatro Colón. A noite de Buenos Aires brilhava em luzes e sons distantes. Respirou fundo, saboreando a libertação. Alejandro juntou-se a ela, em silêncio por alguns instantes, antes de dizer: você fez o que poucos têm coragem. Enfrentou o fantasma diante de todos. Camila sorriu, os olhos úmidos. Eu tremi tanto que achei que fosse desabar.
Mas lembrei de tudo o que vivi e percebi, se me calasse hoje, me calaria para sempre. Ela sentiu, olhorzálido, e você escolheu falar. Isso é a verdadeira liberdade. Naquela noite, de volta a San Telmo, Camila encarou o espelho. O reflexo já não era a sombra de Rafael, nem apenas a recepcionista de um hotel. Era Camila Duarte, a mulher que se levantara e se afirmara diante do mundo. Tocou o retrato da mãe e murmurou, sorrindo, mamá, eu consegui. Dentro de si, sentiu nascer uma nova certeza. O passado podia permanecer, mas já não tinha o poder de aprisioná-la. Depois da noite no Teatro Colón, tudo parecia diferente. A imprensa não parava de comentar o discurso de Alejandro, mas o que mais chamava a atenção era a imagem de Camila, a mulher que um dia fora humilhada por Rafael Ferreira, agora erguendo a voz contra ele diante de centenas de testemunhas. Os tabloides estampavam manchetes. A Bela Misteriosa, ao lado de Montoya, desafia a Ferreira. Já as revistas de economia escreviam: a presença de Camila Duarte é símbolo de coragem, independência e libertação do passado. Camila lia aquelas palavras com sentimentos mistos. Nunca se acostumara a ser o centro das atenções e ainda tremia diante da exposição. Mas no fundo havia algo novo. Pela primeira vez, seu nome estava ligado não a Rafael, mas à sua própria força. No Hotel Imperial, o ambiente também mudara. Colegas que antes a olhavam com desconfiança agora a tratavam com respeito silencioso. Uma funcionária mais jovem, ao organizar arquivos, murmurou: Camila, você nos mostrou que uma mulher pode se levantar sozinha. Não importa quem tenha tentado derrubá-la. Aquela frase apertou o coração de Camila uma dor doce, carregada de orgulho. Percebeu que sua história já não era só dela. Podia se tornar chama para outras ainda presas na escuridão. Numa tarde, Alejandro a levou a um prédio em reforma em Puerto Madero. O salão amplo tinha pé, direito alto, janelas de vidro abertas para o rio. Ele lhe mostrou o esboço de um projeto, um centro de capacitação em serviços e liderança, voltado para mulheres que desejassem empreender ou ingressar na hotelaria. Quero você nesse projeto, Camila disse com firmeza. Não como assistente, mas como cofundadora. Camila ficou atônita, balançou a cabeça. Eu? Mas sou apenas recepcionista. Nunca gerenciei nada, nunca tive estudos avançados. Alejandro interrompeu, olhar firme e suave. Justamente por isso você é perfeita. Você viveu, caiu e se levantou. Essa experiência vale mais que qualquer diploma. Outras mulheres precisam ouvir sua história. Precisam ver em você um exemplo. O coração dela pulsava forte. Uma parte queria acreditar. Outra, insegura, temia que fosse apenas ilusão. Naquela noite, em San Telmo, Camila espalhou os desenhos do projeto sobre a mesa. A luz amarelada iluminava as linhas azuis. Vieram à mente todos os degraus percorridos, as lágrimas no quarto empoeirado, os sorrisos tímidos no balcão do hotel, a coragem no confronto do Teatro Colón. Ela já não estava no ponto de partida. Tinha caminhado, lenta, mas firme. Talvez aquele novo caminho fosse, na verdade, a continuação natural de tudo. Talvez seja a hora de abrir um novo capítulo, sussurrou, pousando a mão sobre o papel. Nos dias seguintes, Alejandro a inseriu em encontros com seus colaboradores mais próximos. Eram reuniões discretas, sem luxo, mas cheias de planos, números e estratégias. No início, Camila permanecia em silêncio, sentindo-se pequena entre especialistas, até que surgiu uma discussão sobre treinamento de equipe. Sem pensar, ela se manifestou. Acredito que não se trata apenas de habilidades técnicas, mas de confiança. Muitas mulheres no setor de serviços são subestimadas, como eu já fui. Se não as ajudarmos a enxergar o próprio valor, qualquer habilidade será apenas fachada. O silêncio pairou. Alejandro sorriu de leve. Um dos parceiros assentiu. Excelente ponto. É exatamente essa perspectiva prática que faltava. Camila corou, mas dentro dela algo acendeu. Pela primeira vez, sentia sua voz ter peso. De volta a San Telmo, olhou-se no espelho e repetiu suas próprias palavras, para gravá-las na alma. O valor próprio é o alicerce. As lágrimas rolaram, não de dor, mas de fé. O projeto tomou forma. Alejandro deu a ela voz ativa na seleção de instrutores e na estruturação do programa.
Camila mergulhou de corpo e alma. Estudou, leu, participou de cursos noturnos. Houve noites de exaustão em que pensou desistir, mas lembrava-se sempre da noite no Teatro Colón e sabia que não poderia voltar atrás. No dia da inauguração, o salão de Puerto Madero brilhava de luzes. Jornalistas disputavam espaço, dezenas de mulheres jovens se acomodavam ansiosas. Camila, em um vestido branco simples, subiu ao palco ao lado de Alejandro. Com o microfone nas mãos, o coração tamborilava. Mas, ao ver os olhares esperançosos da plateia, uma força nova surgiu. Houve um tempo em que acreditei não ter valor, que minha existência dependia do nome de outro. Mas hoje estou aqui para dizer a vocês: cada uma de nós carrega sua própria força. Não importa o passado, temos o direito de reescrever nossa história. O aplauso explodiu. Algumas enxugavam lágrimas. Alejandro a observava, os olhos cheios de orgulho silencioso. Camila desceu do palco sentindo algo inédito, a convicção de que aquele caminho não era apenas para ela, mas para todas as mulheres que precisavam de luz. À noite, de volta a San Telmo, abriu a janela e deixou o vento do rio entrar. A cidade cintilava lá fora, mas era dentro dela que a luz brilhava mais. Isto é só o começo, murmurou, sorrindo. Buenos Aires, no fim do verão, pulsava em ritmo intenso. As ruas de pedra de San Telmo se enchiam de música dos bares. O aroma do assado escapava das varandas, e na 9 de julho, as luzes dos carros formavam um rio interminável de brilho. No meio dessa vida vibrante, Camila sentia-se respirando um ar completamente novo. O centro de capacitação em Puerto Madero já funcionava havia algumas semanas, e a cada dia trazia-lhe um sentimento inédito: confiança. Já não caminhava sob a sombra de Rafael, tampouco temia olhares julgadores. As jovens alunas a viam como exemplo. Camila sabia que não era perfeita, mas era justamente essa imperfeição que tornava sua história verdadeira e poderosa. Numa tarde, ao terminar a aula, Alejandro apareceu. Ficou um tempo observando-a conversar com as alunas. Quando a sala esvaziou, aproximou-se e disse, com um sorriso sereno: "Sabe, Camila, hoje, ao ouvir você dizer àquelas garotas que ninguém tem o direito de roubar seu valor, pensei, você não apenas se encontrou, tornou-se também luz para outros." Ela corou, abaixando os olhos: "Eu só compartilho o que vivi. Se alguém se reconhece nisso e encontra coragem, já sou feliz." Alejandro fez uma pausa, a voz baixa, carregada de intenção. "Mas e você, Camila? Você está feliz?" A pergunta a surpreendeu. Entre os dias corridos, nunca havia parado para se perguntar. Agora, diante dele, olhou pela janela, o pôr do sol incendiava o rio em tons de vermelho. Respirou fundo e assentiu, firme. "Sim, pela primeira vez em muito tempo, eu sou feliz." Então Alejandro segurou sua mão. Não foi o gesto contido de antes, mas um toque quente, intenso. "Eu também, Camila, e quero, se você aceitar, que caminhemos juntos. Não apenas como parceiros de trabalho, mas como duas pessoas que se escolhem." O coração dela se apertou. Velhos medos tentaram voltar: dependência, traição, desprezo. Mas a lembrança de cada gesto dele, a escuta atenta, o respeito, a paciência, dissolveu as sombras. Nos olhos dele não havia controle, havia parceria. "Alejandro, eu também quero." Ele sorriu, e Buenos Aires pareceu silenciar, restando apenas o compasso de seus corações. Naquela noite, caminharam à beira do rio em Puerto Madero. As luzes refletiam na água, o vento trazia o frescor salgado. Alejandro colocou o casaco sobre os ombros dela. Camila se apoiou nele, pela primeira vez sem medo, apenas em paz. Sabia que sua jornada não terminava ali. Haveria desafios, dúvidas, mas agora não estava mais sozinha. E, acima de tudo, havia reencontrado a si mesma. No dia da inauguração oficial do centro, o salão em Puerto Madero estava repleto de flores de girassol escolhidas por Camila, por simbolizarem força que busca a luz, mesmo tendo raízes no escuro. Jornalistas, jovens alunas, todos aguardavam. Alejandro falou brevemente, e então entregou o microfone a ela. Camila não tremia como antes nas festas dos Ferreira. Sua voz ecoou firme: "Já acreditei ser apenas uma sombra, que só existia através de outro. Hoje sei. Liberdade não é dádiva de alguém,
É decisão nossa. É levantar-se, caminhar com confiança e acreditar que somos dignos de amor. O aplauso explodiu. Algumas jovens choravam discretamente. Alejandro a observava, o olhar transbordando orgulho. Após a cerimônia, Camila foi até a sacada. O vento do rio agitava seus cabelos. Alejandro se aproximou em silêncio. Depois de alguns instantes, ela pegou sua mão. Alejandro, obrigada. Não só por acreditar em mim, mas por me mostrar que o verdadeiro amor não prende e liberta. Ele apertou a mão dela, sorrindo. Camila, nunca vim para salvá-la. Vim apenas para lembrar que você sempre foi forte. As lágrimas encheram seus olhos, mas eram de felicidade, de alívio. Naquela noite em San Telmo, as janelas estavam abertas. A cidade dançava lá fora, tangos, risadas, luzes. O apartamento que antes carregava pó e silêncio, agora vibrava de vida. Flores frescas na mesa, livros na estante e um coração renovado batendo forte. Lembrou-se das palavras de Rafael. Você não é nada sem mim. Camila sorriu, murmurando. Errado. Eu fui, sou e sempre serei eu mesma. Quando Alejandro entrou, trazendo o vento da noite, a encontrou de pé junto à janela, radiante. Abraçou-a por trás. Camila fechou os olhos e encostou a cabeça em seu ombro. Naquele abraço não havia prisão. Havia espaço. Havia liberdade. E havia amor. A história de Camila Duarte não terminou em vingança, mas em renascimento. Já não era vítima do passado, mas autora da própria vida. O amor com Alejandro não era um refúgio, mas uma caminhada lado a lado, dois seres inteiros, escolhendo compartilhar o mesmo caminho. No compasso vibrante de Buenos Aires, entre luzes e sombras, Camila encontrou, enfim, aquilo que sempre buscara: liberdade para amar e amor para ser livre.